Olá, eu sou Fabi Zanini e desejo as boas-vindas ao meu canal. Dentro de instantes, você estará acompanhando a leitura do livro Acolhendo Sua Criança Interior, uma abordagem inovadora para curar as feridas da infância, de Stephanie Stahl. Mas antes, gostaria de convidá-lo para poder deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, para que você possa sempre receber as notificações assim que um novo vídeo for publicado. Também, se caso você gostar do meu trabalho e desejar contribuir de modo espontâneo, basta ler a descrição deste livro. Importante lembrar que assim que a leitura iniciar, a tela ficará escura para o seu maior conforto. Desejo a todos um excelente momento de leitura. A criança em você precisa de um lar. Todo mundo precisa de um lugar onde se sinta protegido, seguro e querido. Todo mundo anseia por um lugar onde possa relaxar e ser quem realmente é. Idealmente, a casa em que crescemos foi um lugar assim. Se fomos aceitos e amados durante a infância e a juventude, então tivemos um verdadeiro lar. Nossa casa era um local acolhedor, o porto seguro com que todos sonham. Então, interiorizamos esse sentimento de ser aceito e querido, que se converte em uma postura positiva diante da existência e nos acompanha ao longo da vida adulta. Sentimos-nos seguros no mundo e na vida que levamos e confiamos em nós mesmos e nos outros. Essa é a chamada confiança básica. É como um lar dentro de nós, nos fornecendo o apoio e proteção. No entanto, não são poucas as pessoas que trazem da infância lembranças bem ruins ou mesmo traumáticas. Há também aquelas que tiveram uma infância infeliz, mas quase não se lembram dessas experiências, pois as reprimiram. E há quem acredite que teve uma infância normal, ou até mesmo feliz, mas, sob um olhar mais atento, isso se revela uma autoenganação. Mesmo que as experiências de insegurança e rejeição da infância tenham sido reprimidas, ou que o adulto as diminua para si mesmo, no dia a dia fica evidente que a confiança básica dessas pessoas foi comprometida. Elas têm problemas de autoestima e duvidam que os outros, o parceiro, o chefe, um novo amigo, gostem mesmo delas ou que sejam desejadas. Têm baixa autoestima, são inseguras em diversos aspectos e costumam ter dificuldade para se relacionar. Não tendo desenvolvido a confiança básica, falta-lhes um apoio interior. Assim, nutrem a esperança de que os outros transmitam a elas esses sentimentos de segurança, proteção e pertencimento. Procuram um lar no parceiro, nos colegas de trabalho, em um esporte ou no consumo, mas se frustram, pois os outros só podem transmitir esse sentimento de modo esporádico. Na melhor das hipóteses, é um beco sem saída. Quem não tem um lar dentro de si, tampouco vai encontrá-lo no mundo exterior. Quando falamos dessas influências da infância, que junto com os fatores hereditários, definem grande parte de nosso modo de ser e nossa autoestima, estamos falando de um componente de nossa personalidade que, na psicologia, é chamado de criança interior. A criança interior representa todo esse conjunto de impressões, tanto as boas quanto as ruins, que nos foram transmitidas na infância por nossos pais e por outras pessoas centrais em nossa vida. Apesar de não nos lembrarmos da grande maioria dessas experiências de modo indelével em nosso inconsciente. Assim, podemos afirmar que a criança interior é um componente essencial de nosso inconsciente. Ela abarca os medos, as preocupações e as adversidades que experimentamos desde o berço, mas também todas as influências positivas da nossa infância. São, sobretudo, as influências negativas que nos causam problemas quando adultos, pois a criança em nós faz de tudo para que as mágoas e as dores sofridas na infância não se repitam. Ao mesmo tempo, ela continua em sua busca pela segurança e pelo reconhecimento que não teve. Os medos e os desejos atuam ativamente nas profundezas da nossa consciência. No nível consciente, somos adultos independentes levando nossa vida.
Mas, no nível inconsciente, nossa criança interior tem grande influência sobre nossa percepção, nossa maneira de sentir, de agir e de pensar. É algo muito mais forte que o nosso intelecto, aliás. Já foi comprovado pela ciência que o inconsciente é uma instância psíquica extremamente poderosa, determinando entre 80% e 90% de tudo o que fazemos e vivenciamos. Vejamos um exemplo que ilustra bem isso. Miguel tem frequentes acessos de raiva quando a esposa Selma esquece algo que é importante para ele. Um dia desses, quando Selma foi ao mercado e não comprou o refrigerante preferido de Miguel, ele simplesmente perdeu a cabeça. Ela ficou perplexa, afinal de contas, era só um refrigerante, mas para Miguel era o fim do mundo. O que aconteceu? Miguel não entende que sua criança interior se sente desrespeitada e desconsiderada quando Selma esquece algo importante para ele, como seu refrigerante preferido. Ele não sabe que o motivo dessa raiva imensa não é Selma, nem o refrigerante em si, mas uma ferida profunda do passado. Sua mãe não levava a sério seus desejos quando ele era criança. Ao esquecer o refrigerante preferido de Miguel, Selma, sem querer, cutucou essa ferida antiga. E, como ele não percebe a ligação entre sua reação ao esquecimento de Selma e as experiências vividas na infância com a mãe, acaba não podendo atuar sobre os próprios sentimentos e comportamento. Há outros conflitos desse tipo na relação dos dois. Eles brigam com frequência por motivos banais, pois não sabem o que realmente se passa dentro de si mesmos. Assim como Miguel, Selma também é guiada por sua criança interior, que é sensível a críticas, pois teve pais muito críticos. Ou seja, os acessos de raiva de Miguel desencadeiam em Selma sentimentos antigos da infância, fazendo com que ela se sinta pequena e insignificante e, por isso, reage de forma irritadiça. Às vezes, eles chegam a considerar a separação, já que se magoam profundamente de tanto brigar por besteira. Se cada um entendesse os desejos e as dores de sua criança interior, seria mais fácil expressá-los em vez de discutir por causa de um refrigerante. Com certeza se entenderiam melhor, ficando mais próximos em vez de se atacarem mutuamente. Não é só em relacionamentos amorosos que surgem conflitos por ignorarmos a existência de nossa criança interior. Uma vez que a conhecemos, fica evidente que em muitas discussões não são adultos tentando solucionar juntos um conflito, mas crianças interiores se estapeando. Um exemplo é quando um funcionário reage à crítica do chefe se demitindo, ou mesmo quando o presidente de um país responde a uma violação de fronteira com um ataque militar. Não conhecer a criança interior traz grande infelicidade, levando a conflitos interpessoais que não raro saem do controle. Isso não quer dizer, no entanto, que as pessoas que adquirirem confiança básica graças a uma infância feliz vivam sem preocupações e sem problemas. A criança interior dessas pessoas também sofreu golpes, afinal, não existem pais perfeitos, tampouco uma infância perfeita. Elas herdaram dos pais não apenas influências positivas, mas também traços difíceis que podem lhes causar problemas mais tarde. Geralmente, não são problemas gritantes como os acessos de raiva de Miguel. Elas podem ter dificuldade em confiar em alguém fora do círculo familiar, por exemplo, ou evitar ao máximo tomar decisões importantes, ou ainda, quem sabe, preferem permanecer em sua zona de conforto a se arriscar. Mesmo assim, as influências negativas da infância nos limitam, impedindo nossa evolução e prejudicando nossos relacionamentos. De qualquer modo, algo que vale para quase todos nós é: somente quando conhecemos nossa criança interior e a acolhemos é que nos abrimos para descobrir os profundos anseios e cicatrizes que trazemos dentro de nós. Só então podemos vir a aceitar esse lado ferido de nossa alma e começar a curar parte dele. Assim, fortalecemos nossa autoestima e a criança em nós finalmente tem a chance de encontrar um lar.
Esse é um pré-requisito para construirmos relações mais tranquilas, amigáveis e felizes e para conseguirmos encerrar relações que não nos fazem bem ou até nos adoecem. Este livro vai ajudar você a conhecer sua criança interior e a acolhê-la. Vai ajudar você a abandonar esses antigos padrões que dão em becos sem saídas e trazem sofrimentos. Vai lhe mostrar como substituí-los por novos comportamentos e perspectivas que contribuem para uma vida melhor e relacionamentos mais felizes. Capítulo 2: Os modelos da personalidade humana. Na superfície da consciência, nossos problemas parecem complicados e sem solução. E, da mesma forma, temos dificuldade para entender as ações e os sentimentos de outras pessoas. Isso porque nos falta a perspectiva correta para enxergar a nós mesmos e os outros. Na verdade, a estrutura da psique humana, nossa personalidade, não é tão complicada assim. De forma simplificada, nossa personalidade tem várias partes. Temos partes infantis e partes adultas, bem como níveis conscientes e inconscientes. Ao conhecermos a estrutura da nossa personalidade, somos capazes de trabalhá-la e resolver muitos problemas que antes pareciam insolúveis. Vou explicar neste livro como isso funciona. Como foi dito, a criança interior é uma metáfora para as partes inconscientes da nossa personalidade que foram cunhadas na infância. Nosso emocional está atrelado à nossa criança interior. Isso inclui o medo, a dor, a tristeza e a raiva que sentimos, mas também a alegria, a felicidade e o amor. Ou seja, a criança interior tem traços positivos e felizes, mas também tem traços negativos e tristes. Neste livro, vamos conhecê-los melhor para poder trabalhá-los. Existe também o ego adulto, ou o adulto interior. Essa instância psíquica abrange a parte sensata e racional da nossa mente, isto é, nossos pensamentos. Quando funcionamos de modo adulto, assumimos responsabilidades, planejamos, agimos com antecedência, percebemos e compreendemos conexões, avaliamos riscos e também controlamos o ego criança, isto é, nossa criança interior. O ego adulto age de forma consciente e proposital. Sigmund Freud foi o primeiro a dividir a personalidade humana em instâncias diferentes, o que na psicologia moderna é chamado de criança interior ou ego-criança, ele chamou de id. O ego adulto, ele chamou simplesmente de ego. Freud descreveu ainda o chamado superego, que seria uma espécie de instância moral dentro de nós, que a psicologia moderna chama de ego-pai, ou crítico interior. Quando agimos no modo pai, nos dirigimos a nós mesmos no seguinte tom: deixa de ser burro. Você não passa de um inútil, não faz nada direito, nunca vai conseguir fazer isso. Algumas abordagens terapêuticas mais recentes, tais como a terapia do esquema, dividem essas três instâncias principais, ego criança, ego adulto e ego pai, em outras menores. Temos, por exemplo, a criança interior ferida, a alegre e a zangada, e temos pais interiores castigadores ou benevolentes. O renomado psicólogo alemão Schultz identificou toda uma série de superpersonalidades, chegando a cunhar o termo equipe interior. Neste livro, quero manter as coisas o mais simples e pragmáticas possíveis. Quando tentamos lidar ao mesmo tempo com várias instâncias psíquicas, a que me refiro como modos, logo vemos que o trabalho se torna árduo e pesado. É por isso que eu vou me concentrar na criança interior alegre, na criança interior ferida e no adulto interior. Como minha experiência me mostrou, essas três instâncias bastam para solucionar nossos problemas. Mas vou substituir os termos criança interior alegre e criança interior ferida por criança sol
e criança sombra, pois sou muito melhor. Mas não fui eu quem os inventou, e sim a psicóloga Julia Tumushatz, autora do inspirador livro A Essência da Criança Sol. Tanto a criança sol quanto a criança sombra são subdivisões da parte de nossa personalidade que denominamos criança interior e que representa nosso inconsciente. Estritamente falando, existe apenas um inconsciente, ou seja, apenas uma criança interior. Além disso, a criança interior nem sempre se revela de modo inconsciente, pois se torna consciente assim que começamos a trabalhar com ela. A criança sol e a criança sombra representam estados diferentes da nossa consciência. É uma diferenciação mais pragmática do que científica. Em meus muitos anos de experiência como psicoterapeuta, desenvolvi um método para solucionar problemas que utiliza as metáforas da criança sol e da criança sombra e com o qual você pode resolver quase todos os seus problemas. Digo quase, pois isso não vale para problemas que estão fora de seu controle, o que inclui reviravoltas do destino como doenças, a morte de um ente querido, guerra, catástrofes naturais, crimes violentos e abuso sexual. Vale lembrar que a capacidade de lidar com tais reviravoltas vai variar de acordo com a personalidade de cada um. Pessoas que já se encontram em conflito com a criança sombra antes de uma tragédia, terão mais dificuldade em superá-la do que aquelas mais propensas ao modo criança-sol. Se seu maior problema deriva de uma tragédia, você também tirará proveito deste livro, mas terá maiores benefícios para tratar problemas caseiros, dificuldade de relacionamento, humores depressivos, estresse, medo do futuro, apatia, crises de pânico, comportamentos compulsivos e outros que, em geral, são de nossa responsabilidade. Todos esses costumam estar relacionados à nossa criança sombra ou, em outras palavras, à nossa autoestima. Capítulo 3. A criança sol e a criança sombra. O que sentimos e quais sentimentos conseguimos perceber ou deixamos de perceber dentro de nós dependem especialmente de nosso temperamento inato e das experiências que tivemos na infância. Nossas crenças inconscientes desempenham um papel importante nisso. A psicologia entende uma crença como uma convicção profundamente enraizada que expressa uma postura que adotamos em relação a nós mesmos ou ao outro. Muitas crenças são forjadas já nos primeiros anos de vida, na interação com as pessoas que nos são mais próximas. Uma crença interior pode ser algo como estou bem ou não estou bem. No decorrer da infância e por toda a vida, interiorizamos tanto crenças positivas quanto negativas. As positivas, como estou bem, se originam de situações das quais nos sentimos amados e queridos pelas pessoas mais próximas. Elas nos fortalecem. Já as crenças negativas, como não estou bem, se originam de situações nas quais nos sentimos deslocados e rejeitados. Elas nos enfraquecem. A criança sombra abarca nossas crenças negativas e os sentimentos opressivos que delas resultam, como tristeza, medo, desamparo e raiva. E desses sentimentos se originam as chamadas estratégias de autoproteção, que desenvolvemos para conseguir lidar com esses sentimentos. Ou, melhor ainda, para evitar senti-los. Algumas dessas estratégias mais comuns são o perfeccionismo, a obsessão por harmonia, a obsessão por controle, a dominação e ainda a agressividade. Mais adiante falarei mais um pouco sobre crenças, sentimentos e estratégias de autoproteção. Por ora, basta que você entenda que a criança sombra representa aquela parte de nossa autoestima que foi ferida. E por isso mesmo,
está fragilizada. A criança Sol, por outro lado, abarca todas as influências positivas e todos os sentimentos bons, representando tudo o que é inerente às crianças felizes: espontaneidade, sede de aventura, curiosidade, entrega, vitalidade, entusiasmo e alegria de viver. A criança Sol é uma metáfora para a parte intacta da autoestima. Mesmo as pessoas que carregam um grande peso desde a infância apresentam partes saudáveis em sua personalidade. Elas também passam por situações em que não reagem de forma excessiva e em que se mostram alegres, interessadas e brincalhonas. Isso é, momentos nos quais a criança Sol sobressai. Mesmo assim, ela aparece pouco nas pessoas que tiveram uma infância difícil. É por isso que, neste livro, vamos alimentar a criança Sol e consolar a criança Sombra dentro de nós, reconfortando-a e assim levando a abrir mais espaço para a criança Sol. Você já deve ter compreendido que a criança sombra é a parte da nossa psique que nos traz problemas, sobretudo quando não temos consciência de sua existência e, por consequência, não refletimos sobre ela. Voltemos ao exemplo de Miguel e Selma. Quando observa o próprio comportamento a partir do ego adulto, Miguel percebe que costuma reagir com exagero. Por isso, muitas vezes ele tenta suavizar a raiva. Às vezes até consegue, mas é algo raro. A razão para essa pequena taxa de sucesso é que seu adulto interior, isto é, sua mente consciente e pensante, não sabe das mágoas de sua criança interior. E é por isso que, como adulto, ele não tem influência sobre a criança sombra. Ou seja, sua mente consciente, pensante e sensata não consegue controlar suas emoções e seu comportamento, todos determinados pela criança sombra. Para conseguir controlar seus acessos de raiva, Miguel vai precisar se conscientizar da conexão entre as mágoas causadas pela mãe na infância e o relacionamento dele com Selma. Ele precisará refletir sobre a ferida permanente que a criança sombra carrega dentro de si e que sempre dói quando ela acha que seus desejos não são respeitados. Então, seu adulto interior poderá acalmar sua criança sombra mais ou menos assim. Cá entre nós, não é porque a Selma esqueceu seu refrigerante que ela não ama você e não leva seus desejos a sério. Selma não é sua mãe e ela não é perfeita assim como você. Às vezes, ela vai esquecer alguma coisa, talvez até seu refrigerante preferido, mas isso não tem nada demais. Se a parte adulta de Miguel estivesse separada da criança sombra de forma consciente, ele não teria interpretado o esquecimento de Selma como falta de respeito ou de amor, mas como uma simples falha humana. Com essa pequena correção na maneira de encarar as coisas, ele nem teria se aborrecido. Sendo assim, se quiser controlar seus acessos de raiva, Miguel precisa direcionar a atenção para a sua criança sombra e as feridas que ela carrega. Além disso, ele precisa aprender a entrar conscientemente no modo adulto, sereno e benevolente para poder reagir de forma adequada e amorosa aos impulsos da criança sombra, em vez de agredir Selma com acessos de fúria. Capítulo 4. Como nossa criança interior se desenvolve. As partes da personalidade que correspondem à criança Sol e à criança Sombra são, em sua essência, se não inteiramente, formadas até a idade de 6 anos. No desenvolvimento humano, os primeiros anos de vida são tão importantes porque é neste período que se forma a estrutura cerebral, com todas as redes neurais e sinapses.
Por isso, o que vivenciamos nesse estágio com as pessoas que nos são mais próximas fica gravado em nossa mente. A maneira como nossos pais nos tratam se torna um modelo para todos os nossos relacionamentos futuros. Com nossos pais, aprendemos a enxergar a nós mesmos e nossas relações interpessoais. Nossa autoestima se desenvolve nesses primeiros anos e, com ela, também a confiança no outro ou, em casos menos felizes, a desconfiança que levamos para as nossas relações. Contudo, devemos tomar o cuidado de não enxergar tudo preto ou branco, pois nenhuma relação entre pais e filhos é totalmente boa ou totalmente ruim. Mesmo que nossa infância tenha sido boa, existe uma parte dentro de cada um de nós que carrega mágoas. A situação da criança, como tal, explica isso por si só. Viemos para este mundo pequenos, nus e completamente indefesos. Para o recém-nascido, encontrar uma pessoa que se encarregue dele vai decidir sobre a vida e a morte. Ou seja, após o nascimento e ainda por muito tempo, somos inteiramente indefesos e dependentes. É por isso que em cada um de nós existe também uma criança sombra que se sente pequena e insignificante e que, antes de tudo, pressupõe que não está bem. Além disso, por mais amorosos que sejam, os pais não são capazes de realizar todos os desejos da criança, pois também é preciso impor limites. O segundo ano de vida, principalmente, que é quando se aprende a andar, é repleto de proibições e limites impostos pelos pais ou cuidadores. O tempo todo a criança é chamada a atenção para que não quebre o brinquedo, não brinque com a comida, não derrube o vaso de vidro, para que use o troninho, para ter cuidado, ou seja, a criança sente com frequência que está fazendo algo de errado, que algo, de certa forma, não está bem. No entanto, além desses sentimentos de inferioridade, a maioria das pessoas também apresenta estados interiores nos quais se percebem valorizadas e se sentem bem. Afinal, não vivemos somente coisas ruins na infância. Também temos experiências boas, a atenção que nos é dada, o sentimento de segurança, diversão, alegria e lazer. Por isso, também temos essa parte em nós que chamamos de criança-sol. Para a criança real, a situação fica bem difícil quando os pais, sobrecarregados com o cuidado e a criação, começam a gritar com ela e até a bater ou se tornam negligentes. Crianças pequenas não sabem julgar as ações dos pais como boas ou ruins. Para elas, os pais são grandes e infalíveis. Quando sofrem agressões, sejam verbais ou físicas, a criança não pensa: papai não sabe controlar a raiva e precisa urgentemente fazer terapia. Ela atribui a agressão a ser má. Antes de aprender a falar, ela não consegue sequer pensar que é uma criança errada e má, mas sente que está sendo punida e que, portanto, agiu errado. Em termos gerais, nos primeiros 2 anos de vida, sabemos se somos queridos ou não, sobretudo por meio dos sentidos. Praticamente todo o cuidado que se tem com recém-nascidos e crianças pequenas é físico: alimentação, banho, troca de fralda e, acima de tudo, carinho. Por meio de carinho, olhares amorosos e o tom de voz da pessoa cuidadora, a criança consegue deduzir se é bem-vinda ou não neste mundo. E já que nos primeiros 2 anos de vida estamos inteiramente à mercê das ações de nossos pais, é nesse período que se desenvolve a chamada confiança básica ou a desconfiança básica. O adjetivo básico remete a uma experiência existencial profunda, experiência essa que cria raízes profundas na memória do corpo. Pessoas que adquirem confiança básica demonstram uma firme confiança em si mesmas, que é a condição necessária para confiarmos também nos outros. Já aquelas que não adquiriram essa confiança básica sentem grande insegurança e desconfiam dos outros. Pessoas com confiança básica tendem a agir de modo criança-sol, enquanto as pessoas sem confiança básica, a criança sombra, tende a ter mais espaço.
Hoje em dia, por meio de pesquisas neurocientíficas, já foi comprovado que crianças que sofrem muito estresse nos primeiros anos de vida, tendo sido maltratadas, por exemplo, apresentam níveis elevados dos hormônios do estresse durante a vida inteira. Isso as torna mais propensas a sentir estresse também quando adultas. Afinal, são mais sensíveis e reagem com mais força aos agentes estressores. Além disso, aguentam menos pressão emocional do que aquelas pessoas cuja infância foi definida, sobretudo, por sentimentos de segurança e proteção. Para nosso interesse aqui neste livro, isso significa que elas se identificam mais com sua criança sombra. É claro que os anos seguintes também são importantes na formação de um ser humano e que, além de nossos pais, outras pessoas próximas também nos influenciam. Avós, amigos, professores. No entanto, em nome da concisão, aqui vou me limitar à influência dos pais ou cuidadores, pois, de outra maneira, o livro ficaria muito extenso. Se suas experiências com outras crianças, seus avós ou seus professores foram muito importantes, você pode dedicar a elas os exercícios deste livro. Não nos lembramos dos primeiros 2 anos de vida com a mente consciente, isso é, com o nosso ego adulto, apesar de estarem registrados profundamente em nosso subconsciente. Para a maioria das pessoas, as primeiras lembranças começam na época do maternal ou da pré-escola. Nessa idade, já conseguimos nos lembrar de forma consciente como os nossos pais nos tratavam e como nos relacionávamos com eles. Uma observação sobre a autoconsciência. Reflexão e refletir são palavras preferidas dos psicólogos. E não é à toa. Quem reflete tem acesso privilegiado a seus sentimentos, motivações e pensamentos, podendo estabelecer uma relação psicológica entre esses elementos e as próprias ações. Também pode se manter atento à parte sombria de sua personalidade e assim reduzir danos. Por exemplo, a pessoa será capaz de perceber a tempo que antipatiza com alguém muito mais por inveja do que por uma característica do outro. E mais, ao admitir isso para si mesma, é muito provável que chegue à conclusão de que não seria justo tentar prejudicar esse alguém. Ela tem maiores chances de conseguir domar o monstro da inveja e, assim, preservar a relação com essa pessoa. Justamente por ter um acesso privilegiado aos próprios sentimentos, será capaz de direcioná-los para um caminho mais positivo, lembrando a si mesma que também já conquistou muitas coisas na vida e que também tem motivos para agradecer. Se não admitir que o sucesso alheio machuca seu ego, ela pode ser levada a desejar o mal à pessoa que inveja, mesmo que somente por meio de pequenos comentários negativos, talvez na frente de terceiros. Esse é um pequeno exemplo de que a questão não é somente encontrar soluções para os próprios problemas, mas também se comportar de forma mais responsável socialmente. Autoconhecimento e reflexão não são importantes apenas no nível individual. Se não refletirmos sobre alguns sentimentos, em especial os de impotência e de inferioridade, podemos tentar compensá-los com uma sede exacerbada de poder e com uma necessidade de atenção, e, por conta disso, acabar agindo de maneira indesejada. Uma pessoa que se identifica com sua criança sombra está mais sujeita a percepções distorcidas. Para a criança sombra, o outro é sempre maior, por isso ela atribui más intenções a esse outro, como vimos no caso de Miguel e Selma. Como não reconhece a conexão entre as mágoas da infância e a raiva que sente, Miguel se enxerga como uma vítima da desconsideração e da falta de respeito de Selma, transformando-a em agressor aos seus olhos, e assim o conflito segue seu curso. Nesse caso, é uma mera briga de casal, mas há também casos muito graves, como estadistas que podem levar um povo inteiro à perdição por causa da infinita sede de poder decorrente da falta de autorreflexão. Por isso, um dos meus objetivos é transmitir aos meus leitores a ideia de que o autoconhecimento é o caminho
ideal não apenas para se libertar dos problemas, mas também para se tornar uma pessoa melhor.